Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos a mais um vídeo da nossa série de eletrônica. O objetivo hoje é falar um pouco sobre a evolução da eletrônica para o robista, especialmente, para o técnico amador. O que aconteceu nesses últimos anos, nessas últimas décadas, eu diria, com relação à evolução do hobby e da eletrônica de uma forma geral. Então vamos fazer alguns comentários nostálgicos aqui, interessantes, sobre a evolução das fontes de informação, de como é que o técnico e o robista se informava há anos atrás e como ele se informa hoje, bem como a evolução de alguns componentes. Então, a gente pode começar aí, não tão distante assim, mas algo como na década de 50 para cá. Na década de 50 para cá, a evolução foi imensa, né? Tanto na forma em que a informação chega para o robista, assim como a evolução da eletrônica em si, dos seus componentes. Então, como é que chegava a informação no robista naquela época? Em 1950, 1955 e por muitas décadas depois, seguintes, as informações chegavam através de literatura técnica especializada. O robista ele confiava muito nas publicações em forma de revista que saíam naquela época. Então havia alguns tipos de revistas especializadas, como rádio e televisão, antena, eletrônica popular, entre outros. Eu trouxe até alguns exemplares aqui da minha coleção antiga de revistas para mostrar para vocês. Uma revista muito antiga que havia naquela época era essa, rádio e televisão. Esse exemplar aqui é de março de 1958. Então, normalmente falava-se muito em rádio e TV, que era o que tinha de mais significativo em termos de eletrônica na época, né? Então, aqui tem anúncios muito interessantes, anúncios de capacitores da época, tem artigos técnicos para o iniciante, tem anúncios de produtos finais, multímetros da época, os multímetros analógicos, medidos na época, com as suas características, medidores. Há também uma parte de montagens, uma parte de esquemático, montagem. Obviamente, o que era forte naquele período eram as válvulas, né? Então, havia aqui teoria sobre válvula, a parte de áudio também muito forte, a parte de amplificadores, muitos comentários sobre parte de alta fidelidade. A seção do principiante, olha, a seção do principiante falando sobre amplificador de alta fidelidade de 10 watts, inclusive indicando a montagem, um chassi com válvulas. Bastante interessante. Relembrar o que se passava naquela época, né? Transformadores, anúncios diversos, né? Rádio e televisão. Na mesma época, você tinha também eletrônica popular. Essa revista já é bem mais nova, né? Uma revista de 1979, mas ela é muito antiga. A eletrônica popular e antena seriam as revistas mais antigas, né? As mais antigas publicações técnicas de eletrônica no Brasil. Essa revista aqui já é bem mais atual com relação àquela que eu mostrei. Então ela já tem inclusive circuitos integrados aqui nos seus kits, né? Muita coisa sobre rádio amador. A Eletrônica Popular foi uma revista que dedicou uma área muito grande para o rádio amadorismo, né? Inclusive a parte de transmissão, antenas, muito, muito divulgada. E continuava com montagens inclusive ainda com válvulas, mesmo na década de 70, muitas montagens ainda com válvulas, muitas com transistores e com alguns circuitos integrados. Muito boa a revista Eletrônica Popular. Uma revista que revolucionou a área de eletrônica e entrou numa área mais, digamos, mais avançada da eletrônica foi a Nova Eletrônica. Essa revista ela foi realmente espetacular para o robista, para o técnico amador, até para os profissionais. Ela chegava a ter artigos da parte de engenharia, com parte matemática, ela entrava numa teoria um pouco mais pesada, mas não deixava o robista
de fora, inclusive lançando uma série de kits para o mercado, né? Esse exemplar que eu estou na mão aqui é o exemplar número 1, o exemplar número 1 de fevereiro de 1977. Esse exemplar é uma raridade, né? Ela realmente tinha artigos fantásticos na parte de áudio, na parte de técnicas digitais, cursos. No primeiro lançamento, no primeiro volume dela, ela já tinha aqui layouts de placa de circuito impresso, single side, para você fazer as montagens, lista de materiais, todos os detalhamentos para que o robista pudesse construir os equipamentos aqui lançados. Características de componente, entrava em detalhes bem técnicos. É uma revista que fez história e lamentavelmente acabou, né? A Nova Eletrônica, ela foi até meados da década de 90 e encerrou suas atividades, até por conta do mercado, da própria internet. Aqui um exemplar um pouco mais novo da Nova Eletrônica, de janeiro de 1981, alguns anos depois, aqui com o modelo de um walk-talk, na forma de kit, né? Revista também bem legal. Aqui é a série Prancheta do Projetista, né? Onde ele indica um projeto e detalha ele com características e fórmulas, parte matemática, para ajudar o estudante de engenharia. Entrando aqui em assuntos mais técnicos, como PCM, tecnologia SLI, de circuitos integrados, a parte de microprocessadores, já em 1980, falando sobre microprocessadores, modelos de processadores da época. Uma revista sensacional. E aqui no fim, uma lista de kits que eles vendiam na época para você montar, com caixa e tudo. Então tinha, por exemplo, capacímetro, alarmes, equalizadores, fontes estabilizadas, contadores, efeitos sonoros, compressores, outras fontes aqui, frequencímetros, tudo vendido sob forma de kit. Você comprava o kit, vinha a caixa e você fazia a montagem. Fantástica a revista também. Não tão famosa, mas muito importante também, era a Eletrônica Saber. A Eletrônica Saber, esse aqui é um exemplar de maio de 1981 também. Ela era um pouco mais básica, ela fazia montagens também em placa de circuito impresso, com esquemático e layout de placa para facilitar a montagem. E também fazia, veja, aqui tem uma parte de um pequeno curso sobre chips TTL, né, circuitos integrados de tecnologia TTL. Aqui, tecnologia CMOS. Então, havia sim algum conteúdo de teoria. Vamos ver aqui. Também trabalhava com kits. O interessante dela também é que ela propiciava ao iniciante montagens em ponte de terminais. Os pontes de terminais facilitavam muito aquele que não tinha ainda condições de confeccionar uma placa de circuito impresso. Então é muito simples, você comprava a ponte de terminais na loja, os componentes, soldava nela e você tinha o circuito montado. Isso realmente era muito interessante. Veja que esse circuito aqui, que é um mini boliche eletrônico, né? Um jogo, mini boliche eletrônico, ele tem a versão em ponte de terminais e tem a versão em placa de circuito impresso. Então o robista poderia optar conforme a sua disponibilidade para fazer o produto. Muito boa essa revista. Muito boa. Ela durou um pouco mais do que a Nova Eletrônica. Ela foi mais adiante. Ela evoluiu um pouco mais. Okay? Então essas revistas eram a fonte principal de informação daquela turma da década de 50, 60, 70, 80 e 90. A parte já dos anos 2000, elas começaram a decair, essas revistas. Embora a gente ainda tenha algumas publicações, as revistas que sobraram realmente no mercado são as revistas importadas. Ainda existem publicações. Aqui no Brasil temos muito poucas publicações desse porte atualmente, porque grande parte da informação você encontra na internet, inclusive os projetos de montagens com layouts de placa e tudo mais. É muito mais fácil e até mais econômico, você não precisa adquirir a revista.
A revista foi, durante muitos anos, aquele ponto principal de informação para o robista. Além disso, obviamente, os livros técnicos, né? Mas aí você já entra numa seara do técnico que faz uma escola técnica ou de um estudante de engenharia. Aí as revistas passam a ser insuficientes, embora seja um complemento muito interessante, principalmente para a parte prática. Naquela época, eu não posso deixar de citar aqui alguns autores famosos dos artigos aqui das revistas, né? Então, por exemplo, na Saber Eletrônica nós temos o famoso Newton C. Braga. Newton C. Braga, até hoje, ele tem um site de informação sobre eletrônica. Ele foi editor da revista Saber por muitos anos e ele tinha grande parte dos artigos publicados de autoria dele. Então ele foi realmente um monstro aí da publicação técnica de eletrônica no Brasil durante décadas. Não menos importante que ele, alguns outros nomes, tipo Aquilino R. Leal, mestre Aquilino, profundo conhecedor de eletrônica digital e analógica. O Cláudio César Dias Batista, um nome ímpar aí na área de áudio, grandes artigos extremamente completos e complexos sobre áudio na nova eletrônica, falando sobre acústica, falando sobre sintetizadores, sobre amplificadores, equalizadores e tudo que se diz respeito a áudio. Uma figura realmente excepcional aí na área de publicação técnica de áudio. Além dele, o Gilberto Pena, nas revistas Antena e Nova Eletrônica, foi um herói manter essas revistas no ar aí por tanto tempo, sendo publicadas, né? Entre outros, né? O Miécio Ribeiro, o famoso Capial, na parte de radioamadorismo, o Jaime de Moraes, na parte de áudio, Alcione Almeida, Jaime de Moraes e Alcione Almeida na parte de vídeo e televisão, muito famosos também. Bom, esses, entre outros, né? Aí o lendário Apollon Fanzeres, o lendário mestre Apollon Fanzeres, já falecido, realmente uma pessoa que publicou, eu creio que ele seja talvez o recordista de publicações técnicas de eletrônica no Brasil, além de publicar dezenas de livros sobre telecomunicações, rádio, TV, eletrônica em geral, eletromedicina. Ele tinha um conhecimento técnico, teórico profundo e publicou durante muitos anos, décadas. Apollon Fanzeres, não posso esquecer dele. Bom, fora isso, a gente tem que realmente reforçar a ideia de que montagens em kits era o grande apelo dessas revistas, né? O iniciante poder comprar um kit com os componentes já separados, a placa já confeccionada, facilitava muito a vida do iniciante, né? Então tivemos vários kits famosos. Quem não se lembra aí da década de 80, quem mexeu com eletrônica na época, na década de 80, o famoso kit do microtransmissor de FM espião Scorpion, que era um transmissor de FM do tamanho de uma caixa de fósforo pequena, usava uma pequena bateria, uma pequena pilha dessas de 12 volts, e trabalhava com um transistor de radiofrequência BF494, era um microfone de letreto, tinha uma captação fantástica, transmitia no raio de 100 metros, era um kit que deve ter vendido aí aos milhares naquela ocasião. Embora você pudesse confeccionar o seu próprio, porque a revista publicou todos os dados, diagrama, placa de circuito, layout e tudo mais. Então, isso. Em termos de informação, é o que o robista conseguia na época através dessas grandes revistas. Em termos de componentes, no eixo Rio-São Paulo, como é que ele fazia na época, né? Você tinha que adquirir componentes até com alguma dificuldade. No Rio de Janeiro você iria, e ainda vai até hoje, ainda tem algumas lojas interessantes, na Rua República do Líbano, no centro da cidade, onde tem digamos, um grupo de lojas específicas para a eletrônica. Lá você consegue comprar grande parte dos componentes. Naquela época tinha até algumas lojas muito famosas, algumas já fecharam, como a famosa Deutronic e o próprio Rei das Válvulas, a Eletrônica Simão, eram lojas famosas daquela época, né? Em São Paulo, a famosa Santa Efigênia e região, onde você tem ainda hoje lojas aí de componentes eletrônicos também. Okay?
componentes difíceis naquela época de você encontrar, tipo alguns circuitos integrados, alguns CMOS, alguns FETs. Você tinha que, às vezes, comprar de alguma loja da Santa Efigênia, ou até mesmo importar alguns componentes mais difíceis. Com relação ao pessoal da reparação, onde encontrar os esquemas? Hoje você consegue muitos esquemas na internet, mas naquela época você tinha que ir nas esquematecas. Então aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, você tinha as famosas esquematécnicas da Esbrel, que era afiliada à revista Antena, né? E a famosa Eletrônica Vitória em São Paulo. Essas tinham, ainda tem, uma coleção gigante de esquemas de todo tipo de equipamento eletrônico. Então chegar lá com o modelo, indicar, eles procuram no acervo, fazem uma cópia para você e você tem um esquema, ou às vezes até um manual de serviço inteiro, com calibração do equipamento, ajustes, esquemas com detalhes e tudo mais. Bom, era assim que a informação chegava ao pessoal da época antes da internet, pré-internet, né? Essas revistas também acompanharam a evolução dos microcomputadores na época, né? Então, a própria revista Nova Eletrônica acompanhou e ajudou a divulgar e até participou de projetos de microcomputadores. Então, na época, nós tínhamos computadores como o NE-Z80, o NE-Z8000, o NE vem de Nova Eletrônica, e depois vieram os TKs, né, da Microdigital, do fabricante Microdigital, TK85, TK90, TK95. Além disso, havia a Prológica, que fez o CP200, CP300, CP400, CP500, né, que eram ligados muito à linha americana da TRS-80. Além disso, no Brasil tínhamos a linha de Sinclair, que a Microdigital fazia o clone. A parte de Apple, havia o Apple II, havia alguns clones aqui no Brasil do Apple II, Amiga, Commodore, MSX e por aí vai. Todos esses micros eram micros de 8 bits e eles eram da linha pré-PC, né, antes de aparecerem os PCs. Tipicamente eles usavam os microprocessadores Z80, 8080, 6502, 6809, no TRS Color, né, o CP400 usava o 6809, 6502 era no Apple II, e o Z80 eram os demais equipamentos ligados à linha TRS-80. Muita gente começou com informática com esses micros de 8 bits. Inclusive tínhamos algumas revistas, tipo a Info e a Microdigital, desculpe, a Microsistemas, né, aquela revista. Microdigital era o fabricante de equipamento, que tinham artigos, inclusive publicavam programas em BASIC para você digitar nos seus computadores de 8 bits, que normalmente já vinham com um compilador BASIC embutido, né, um interpretador BASIC já dentro do computador. Bom, e com relação à evolução de componentes, né, nós tivemos agora mais recentemente uma revolução grande aí de componentes com a introdução dos microcontroladores, especialmente da linha PIC, a VR, que você pode programar através de linguagens tipo MicroBasic ou MicroC, e a eletrônica modular aí dos Arduinos, dos Raspberry Pi, os módulos, embora eu considere que isso seja mais uma interligação de módulos para um determinado projeto e uma programação desses módulos para que funcionem de acordo, é muito mais isso do que eletrônica propriamente dito, né? Então, você ser um robista de Arduino, Raspberry Pi, é um hobby bastante interessante, mas se você não se aprofundar na eletrônica de uma forma geral, você não vai tirar muito mais conhecimento do que programação e encaixe de módulos. Bom, eu queria também mostrar para vocês a evolução de alguns componentes nessas últimas décadas. Eu não vou partir, obviamente, de válvulas e componentes muito antigos, mas seria interessante apreciar aqui a evolução de alguns modelos. Por exemplo, na linha de capacitores, nós antigamente usávamos muito capacitores de papel, né, com dielétrico de papel, ou esse aqui, por exemplo, que é um modelo muito antigo, usado em equipamento a válvula, que é o famoso dielétrico a óleo. Lembrando que quando formos falar de componentes, eu vou detalhar melhor o que é dielétrico e tudo mais, né? Mas basicamente é saber que o capacitor ele é composto de placas isoladas por um meio que se chama dielétrico,
E esse meio pode ser de diversos materiais. Esse aqui era óleo, outros eram papel, muito antigos, né? Alguns modelos antigos de capacitores cerâmicos, modelos que não se fabricam mais, capacitores muito antigos, eles tinham dimensões muito maiores do que os de hoje em dia. Aqui você tem 3 exemplos de capacitores bem antigos. Os capacitores diferentes também, mas muito interessantes, por exemplo, o capacitor Styroflex de poliestireno, o famoso capacitor plate, um capacitor plate extremamente pequeno, né? Bem pequeno, uma boa estabilidade térmica. Capacitores de poliéster, o famoso capacitor poliéster com listras, né, com código de barra similar ao resistor. Esses aí muito substituídos hoje por modelos desse tipo e outros até mais atuais do que esse tipo de poliéster. Capacitores de grande capacitância, esse modelo aqui, modelos mais atuais, também com um valor alto de isolamento, né? Os capacitores cerâmicos antigos, cerâmicos mais modernos, bem menores, levando em conta também o isolamento deles. Os capacitores eletrolíticos, aqui tem uns capacitores interessantes, por exemplo, esse capacitor eletrolítico antigo de 220 microfarad, e aqui um mais moderno, também de 220 por 16 volts. Olha como foi miniaturizado o capacitor eletrolítico. Resistores mais antigos, resistor de carvão de 2 watts, um resistor de 2 watts de hoje, bem menores, conseguiram diminuir e manter a mesma dissipação. Resistores mais antigos, de meio watt, resistores de carvão e resistores de película metálica com tolerância de 1%. Outro componente que evoluiu bem foi o trimpote. O trimpote é um resistor variável, como se fosse um potenciômetro, só que ele costuma ficar na própria placa. Trimpote mais antigo, um trimpote não tão antigo. A evolução desses trimpotes, um modelo menorzinho, e os trimpotes mais usados atualmente, usados principalmente esse daqui, né, bem menor do que os trimpotes de 30 anos atrás ou 40 anos atrás. Faz a mesma coisa. Obviamente que se precisar de uma dissipação muito grande no trimpote, você vai precisar de um trimpote maior. Ainda fabricam alguns. O trimmer, que é um pequeno capacitor variável de ajustes, principalmente de estágios de radiofrequência. Esse é um trimmer antigo, um isolamento de mica. E aqui nós temos um mini trimmer atual, com capacitância similar. Então repare também a evolução desses componentes. Transistores, muitos são mantidos até hoje, os famosos chapeleta 2N3055, transistores de potência, de saída horizontal de televisão, transistor muito antigo que não se usa mais, transistor de germânio, lembrando que hoje os transistores são de silício, e já há muito tempo, né? Pequenos transistores mais comuns de silício, com invólucro metálico, com invólucro de epóxi. Os diodos também evoluíram, são diodo de silício tradicional, retificador. Esse aqui é um diodo de germânio, geralmente eles eram assim, transparentes. Há diferenças físicas, o diodo de germânio ainda se fabrica hoje para algumas aplicações, mas o diodo de silício é muito mais utilizado. E finalmente os circuitos integrados. Isso aqui é um circuito integrado analógico, um amplificador de áudio completo de 2 canais embutidos aqui nesse chip. A evolução clássica aí da eletrônica. Reguladores também integrados de série 78, 79. Entre elas, né? Eu não vou
avançar muito mais, basicamente para comparar aqui a evolução de alguns componentes muito básicos, né? Obviamente temos aí a evolução toda de circuitos integrados, evolução toda de FETs, MOSFETs, pontes de terminais, pontes retificadores, como essa aqui, né? Onde você tem a retificação completa aqui num único componente, e por aí vai. Bom, pessoal, é isso que eu tinha a comentar hoje sobre a evolução da eletrônica nas últimas décadas para robistas e técnicos amadores aqui no Brasil. Espero que tenham gostado. Por favor, comentem, dê sugestões aí sobre novos temas que a gente possa tratar. Em breve a gente vai começar com os vídeos sobre componentes passivos e componentes ativos e detalhar melhor a função e a aplicação de cada um deles, capacitores, resistores, transistores e tudo mais. Ok? Um grande abraço e até a próxima.